Boa noite, pessoal. Aqui quem fala novamente com vocês é o professor Ronaldo. E nós vamos discutir aqui a segunda parte da aula, que é a parte que vai falar sobre matrizes, tá? A matriz, ela é uma entidade bidimensional, né? E a memória é unidimensional. Eu não sei se atualmente existem memórias bidimensionais, mas a memória do computador sempre foi unidimensional, até onde eu sei, né? E você tem que mapear um elemento, que é uma entidade que é bidimensional, né? Os elementos de uma entidade que é bidimensional, nos elementos de uma entidade que é unidimensional, tá? Que é a memória do computador. Então, como que esse mapeamento é feito, né? Então é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Existem basicamente duas formas de fazer, tá? Uma delas, que eu chamo de linhas primeiro, parece ser a forma mais intuitiva. E a outra eu chamo de colunas primeiro, que é a menos intuitiva. Porém, quando eu fiz um programa de computador usando a ideia de linhas primeiro, esse programa não funcionou, né? Embora a escolha seja arbitrária, né? Quer dizer, você pode decidir como você vai mapear, né? E você, teoricamente, numa mesma máquina poderia mapear das duas formas, né? Aconteceu esse fato inusitado, né? Uma das formas funcionou, né, comigo, e a outra não funcionou, né? Não consegui descobrir por quê, tá? Então, eu confesso para vocês que esse é um assunto bastante confuso, inclusive para mim, tá? Mas nós vamos estudar essas duas formas aqui e eu vou apresentar para vocês os dois casos, tá? E vou apresentar o caso que funcionou e vou apresentar o caso que não funcionou, ok? Bom, então para declarar a matriz é muito simples, né? Você tem aqui em C, por exemplo, um vetor, uma matriz, né? De 10 posições, por 10 posições, né? Então essa matriz tem 100 elementos do tipo inteiro, então ela ocupa 400 bytes na memória, né? Em assembly você vai declarar ela como se ela fosse um vetor mesmo, né? Então vai ser A times lin vezes col, né? Número de linhas vezes número de colunas, ou vice-versa. DD, define double, porque o inteiro tem 4 bytes, né? E todo mundo aqui é inicializado com 0, né? Você coloca 0 aqui, a menos que você queira colocar todos os elementos da matriz. Aí você coloca eles separados por vírgula aqui, ok? Então, essa diretiva reserva 100 elementos de 4 bytes, né? E os valores são todos preenchidos com 0. E A, em qualquer um dos mapeamentos que você for fazer, A é o endereço do elemento 0, o primeiro elemento da memória. O primeiro elemento do vetor, tá? Que é o vetor, que é o elemento... Se o A valer 0, é a posição de memória 0, né? Se o A valer 1, é a posição de memória 1, e assim por diante. Então, vou falar da primeira forma de mapeamento, que é a forma linhas primeiro, né? Como que é a forma linhas primeiro? Você começa varrendo as linhas, né? Quando você começa fixando a coluna, fixa a coluna em 0, varia as linhas. Terminou as linhas, incrementa a coluna, varia as linhas. Terminou as linhas, incrementa a coluna, varia as linhas. Ok? Essa é a forma linhas primeiro, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? Um vetor com 3 colunas e 2 linhas, né? E como que eu vou mapear esse vetor na memória dessa forma que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. O A00 vai estar na posição 0, aí eu vou ter 4 bytes para esse cara. Aí eu vou colocar o cara A01 depois, ele vai ocupar mais 4 bytes, então ele vai até o byte 7, né? Aí o byte primeiro byte da próxima coluna, o primeiro elemento da próxima coluna, tá? O primeiro elemento da próxima coluna, ele vai estar na posição 8, tá? Aí você coloca ele aqui, ele ocupa 4 bytes. Aí o próximo elemento dessa segunda coluna, né, que tem índice 1, ele vai começar na posição 12, aí ele ocupa 4 bytes, né? Aí você vai para o primeiro elemento da
terceira coluna, né? Que tem índice 2 aqui. Certo? Então, o que você observa? Ó? Você tem que pegar o índice da coluna, né? E multiplicar ele por 2. O índice da coluna seria o I, né? Multiplicar ele por 2. Essa constante 2 é o número de linhas, tá? E somar com quem? Somar com o J. O J, que é o índice da linha. Varia de 0,1, né? Por quê? Porque eu tenho 2 elementos. Vocês podem dar uma pausa no vídeo agora, se vocês quiserem, e analisar isso aí. Vocês vão ver que esse mapeamento deveria funcionar, tá? Se você mapeasse dessa forma, tanto para ler quanto para escrever, você deveria funcionar, ok? E qual que é a fórmula para esse caso aqui, né? A fórmula para você, o endereço do elemento A e J, ou seja, o elemento que está na coluna I e na linha J, é o endereço da base, mais a quantidade de linhas vezes o índice, a quantidade de linhas que é a constante linha, vezes o índice da coluna, mais o índice J, que é o índice da linha. Tá? Essa é a fórmula. Né? Isso para você obter o endereço em C. Né? Para você fazer uma aritmética de ponteiros em C. Em assembly, lógico que você tem que multiplicar por 4, né? Porque os elementos têm 4 bytes. Ok? E se a matriz fosse tridimensional? Olha, você faz o mesmo raciocínio, né? Só que o elemento, né, só que o índice, aí você vai ter o índice I, que é o índice do espaço, o índice J, que é o índice da coluna, desculpa, o índice I, que é o índice do espaço, o índice J, que é o índice da coluna, e o índice K, que é o índice da linha. Então, a fórmula nesse caso é a base mais col vezes lin vezes o índice espacial, mais lin, né, que é o índice da linha, vezes J, mais lin, que é a constante, né, lin, né, que é o número de linhas, vezes J, que é o J, no caso, é o índice da coluna, mais K, que é o índice da linha. Tá? Isso para você fazer uma aritmética de ponteiros em C. Em assembly, você pega essas contas que você fez com os índices e multiplica por 4. Aqui, ó, eu fiz uma figura aqui, e vocês podem pausar o vídeo e olhar para essa figura e vocês vão verificar que essa fórmula aqui está correta, né? Ou seja, se I é o índice espacial, J é o índice da coluna e K é o índice da linha, então o endereço é dado por essa conta aqui. Ok, né? Essa é a forma linhas primeira, a forma mais intuitiva, é a forma que se você codificasse deveria funcionar, mas eu codifiquei dessa forma e não funcionou. Ok? E como é que funcionou para mim? Funcionou a forma colunas primeiro, né? Como que é colunas primeiro? Eu fixo o índice da linha, né? E vario o índice da coluna. Então eu coloco na memória os elementos da primeira coluna primeiro. Da linha 0, mas da primeira coluna, certo? Não. Da linha 0, mas das colunas 0, 1 e 2, né? Certo? Eu coloco esses elementos primeiro. Depois eu incremento o índice da linha e coloco os elementos das colunas 0, 1 e 2, né? E aí, a fórmula muda, claro, né? Você está colocando de forma diferente, né? Então, esse 0 que eu tenho que multiplicar pelo número de colunas, o número de colunas é 3, então o 3 multiplica o índice da linha aqui, né? Que você pode chamar de I ou você pode chamar de J, depende do jeito que você vai implementar, tá? Eu chamo de J, mas você poderia chamar de I, e aqui você poderia chamar de J, né? Então você codifica dessa forma aqui, né? E aí a fórmula muda para isso daqui, ok? Então a fórmula ficaria assim, né? O endereço do elemento AJI é A mais a coluna vezes J mais I. Ou a coluna vezes I mais J, aqui eu não sei se eu escrevi certo, tá?
Se eu escrevi errado, vocês deixam aí nos comentários, ok? Então, eu implementando dessa forma, colunas primeiro, tá? Que é uma outra forma de mapeamento que a priori pode existir, o meu programa para leitura de matriz funcionou, tá? E do outro jeito não funcionou. A rigor, as duas maneiras deveriam funcionar, tá? Eu não sei, foi um fato inusitado aí, uma forma ter funcionado e a outra não, mas enfim, né? Eu vou mostrar agora para vocês a forma que funcionou. Eu fiz aqui uma matriz fiel, que seria a forma linhas primeiro, né? Fiz um código aqui matriz fiel e fiz um código matrix.asm aqui. Onde a conta, né, que você faz para obter o endereço do elemento é exatamente aquela conta que está no slide, tá? Ou seja, eu coloco o endereço da base do vetor aqui em EBX, né? Em EAX, eu tenho I vezes coluna mais J, né? Certo? I é o índice da linha. I é o índice da linha, J é o índice da coluna, tá? Aí você fala, nossa, professor, por que você coloca o I como sendo o índice da linha? O I normalmente é o índice da coluna, né? Mas nesse programa aqui o I é o índice da linha, tá? Tanto é que tem um código C equivalente aqui para você olhar, ó, né? O código C equivalente, ó, eu varro as linhas primeiras e para varrer as linhas eu uso o I. Então, I é o índice da linha, e J é o índice da coluna, tá? Então, vamos analisar esse programa aqui rapidinho, tá? E depois eu vou rodar ele para vocês verem que ele funciona. Então, o número de linhas aqui é 2, o número de colunas é 2, tá? O I e o J são variáveis inteiras, né? Desculpa. Então, o que você faz? Coloca I em 0, né? Aí eu não coloco o J em 0 ainda, né? Eu verifico aqui se o I é menor que o número de linhas. Se ele for maior ou igual, eu vou para o fim do loop, né? Então veja que, novamente, né, a condição aqui do jump é o oposto lógico da condição de teste, né? A condição de jump para o fim, né, vai para o fim, é o oposto da condição de teste, é o oposto lógico da condição de teste, né? Porque se I for menor que linha, eu entro dentro do for, né? Se for maior ou igual, eu vou para o fim do for, tá? Lógico isso, né? Aí eu zero o J aqui, né? Inicialização, né? Aí eu vou fazer um teste com J também, né? Vou comparar se J é menor que o número de colunas, né? Se J for menor que o número de colunas, aliás, se ele for maior ou igual, né? Vou para o fim do loop 2. Aí tal, 0 o RSI, 0 a parte, o RDX, eu faço isso para zerar a parte alta, porque eu estou misturando 32 com 64 bits, então isso pode dar problemas, né? Eu já expliquei isso para vocês, né? Então eu vou falar assim, entre com o elemento IJ, né? Isso aqui é um printf, entre com o elemento IJ. Aí eu vou calcular o endereço do elemento. Essa parte do código aqui é a parte mais importante, que é a parte que calcula o endereço, né? Como é que eu faço esse cálculo, né? Coloca J em ECX, coloca I em EDX, coloca call, a constante call, eu coloco em EAX, aí eu faço mu EDX. A instrução mu para inteiros, ela tem o seguinte funcionamento, ó. Você sempre vai multiplicar o registrador que você coloca depois do mu por EAX. E o resultado da multiplicação vai para EAX. Na realidade, para EDX, 2 pontos EAX, né? A parte alta fica em EDX, a parte baixa fica em EAX, tá? Mas como os números são pequenos aqui, eventualmente eu só uso o EAX, né? Então o que eu estou fazendo aqui, né? EAX recebe I vezes call, né? Aí eu somo com o EAX o ECX. O ECX tem o J. Então eu faço EAX recebe I vezes call mais J, tá? Coloco o endereço da base, que é A, coloco em EBX. Na verdade, você não precisa fazer isso, você pode colocar o A aqui direto se você quiser, tá? Mas eu quis colocar no registrador. Faço essa conta, a instrução LIA faz essa conta aqui, coloca em EAX. Então, aqui em EAX eu tenho o endereço. Vou passar esse endereço para scanf. Aí vou ler e o elemento vai para aquela posição lá, tá? Aí incremento o J, volto para o começo do for 2, né? Se eu terminei o for 2, né? Eu incremento o I e volto para o começo do for 1, tá?
No começo do for 1, lógico que eu tenho que fazer o teste, né? Mas é importantíssimo eu zerar o J, tá? Porque se eu esquecer de zerar o J aqui, isso não funciona, tá? Para imprimir, isso aqui é para ler. Para imprimir, a única coisa que vai mudar, tá? A única coisa que vai mudar, o cálculo do endereço é exatamente o mesmo, tá? Mas a única coisa que vai mudar é que você vai pegar o conteúdo do endereço, né? O endereço vai estar em EAX e você vai imprimir o conteúdo do endereço, tá? Então é a única coisa que muda aqui, ok? Eu vou salvar aqui esse cara aqui para você não falar que eu estou te enganando, tá? Então eu vou vir aqui, ó, here. Eu vou dar um NASM-F ELF64 matrix.asm. Ele vai gerar um matrix.o. O matrix.o aqui, ó, 11 de novembro. Nossa, olha a hora que eu tô gravando esse vídeo, 23h39, né? GCC menos o matrix, matrix.o. Ok, ls menos LA, gerei um matrix agora, né? Um matrix novo aqui. Vamos executar esse matrix. Matrix. Entre com o elemento 0, coluna 0. Vamos colocar aqui 56. Entre com o elemento 0, linha 0, coluna 1. 76. 99. 23. 73. 11. Então, olha só. Funcionou. Olha aqui, ó. 56, 76, 99, 23, 73, 11. Né? Não são os números da Mega Sena, né? Porque a Mega Sena vai até 60, né? Aqui, ó. 56, 76, 99, 23, 73 e 11. Funcionou, né? Funcionou. Aí, né? Eu pensei assim, pô, legal, né? Funcionou. Mas eu, teoricamente, poderia fazer do outro jeito, né? Eu poderia realmente fazer do outro jeito, né? E aí eu criei o matrix fiel aqui, ponto .asm, né? E aí eu criei um executável matrix fiel aqui. Matrix fiel. E aí eu vou executar o meu matrix fiel, né? Olha o que acontece, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, aí, beleza, né? Olha que coisa curiosa, né? Eu entrei 2 e 3, mas ele só imprime 3, né? Eu entrei 4 e 5, mas ele só imprime 5. Será que isso é um erro do programa? Gente, eu olhei esse programa várias vezes, né? Não consegui achar o erro. Talvez eu coloque o código dele aqui na seção da descrição do vídeo, né? Eu coloque, ou modifique isso aqui, coloque no link, né? Esse código do matrix fiel aí. Se alguém conseguir achar o erro, deixa nos comentários, porque teoricamente, tá? As duas formas deveriam funcionar. Os dois mapeamentos possíveis deveriam funcionar. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Tenha uma boa noite. E é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Um abraço, até mais.